Uma dúvida muito comum: quais doenças, afinal, que dão direito ao auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária? A lista foi atualizada depois de 24 anos, gente. E o Ministério da Saúde agora incluiu os transtornos mentais. Eu estou recebendo hoje a advogada na área previdenciária, a Pabla Mendes, que está aqui conosco. Você pode fazer uma pergunta, 99897.000. Pabla, obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. 24 anos sem nenhuma autorização, agora o Ministério da Saúde incluiu os transtornos mentais. Isso. Foi, na verdade, uma vitória que já demorava anos, né? Porque já se discutia muito isso, né? O quanto o trabalho, né, ele causa ali alguns transtornos nas pessoas, né? A medicina já dizia, mas faltava legislação, né? E com isso foi bem acertada essa inclusão para que fossem consideradas essas doenças, né, relacionadas ao trabalho. Que são depressão, transtorno de ansiedade, burnout. Burnout, né? A Justiça do Trabalho, ela já enquadrava, né, essas doenças ali como ocupacionais. Mas no âmbito previdenciário, nós precisávamos, né, de um rol mesmo, né, que regulamentaria. E sim, é importante a gente falar que o ambiente de trabalho ele tem que ser cuidado, tanto pelo empregado, mas muito mais pelo empregador, né? Para que essas doenças, elas não venham causar transtornos nesse empregado e que ele dependa, obviamente, de um benefício que quando ele depender, ele esteja assegurado. E aí, no caso, transtornos mentais, citando os mais comuns, burnout, depressão, transtorno de ansiedade, o que vai levar a esse afastamento? Porque há critérios para isso, né, Pabla? Sim. Bom, a gente fala do benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, é importante a gente falar que ele exige uma carência mínima, né, de 12 meses. Só que, para as doenças ocupacionais, não se exige carência, né? Então, comecei a trabalhar 1, 2 meses, eventualmente aconteceu um acidente do trabalho também, ou uma doença ocupacional, eu sou isenta de carência. Mas nós precisamos comprovar aquilo que a gente fala de nexo de causalidade, o quanto aquela doença está relacionada de fato ao meu trabalho, né? Então, a gente tem como exemplo, às vezes um trabalho que coloca aquele empregado uma pressão extrema para bater metas, né? Aquelas metas inatingíveis, mas isso faz com que ele se sinta ali sufocado por aquele ambiente, gerando uma ansiedade, um transtorno, a fadiga. E aí a gente observa muito bem, tem que ter o acompanhamento médico, o atestado, para de fato comprovar que aquela doença está relacionada ao trabalho. Porque se for algo relacionado à vida cotidiana, aí não vai enquadrar como doença ocupacional. Ele vai ter sim direito ao afastamento, mas ele vai ter que ter a carência mínima de 12 meses, entendeu? Quer dizer, é preciso ter ali os laudos que atestem que foi por conta do trabalho, né? Isso, exatamente. Para que não haja nenhum equívoco. Exatamente. E a gente tem hoje, com a atualização, nós ultrapassamos 240 doenças ocupacionais, Pablo? 240. É muito, né? São muitas doenças. A gente tem aí essa questão das doenças, né, ligadas a transtornos mentais, mas nós também temos trabalhadores que às vezes estão expostos a agentes químicos, né? Às vezes pessoal que trabalha com raio-x, quem está exposto a agente físico também, ruído excessivo, isso tudo causa doenças, né, transtornos que fazem com que o empregado ele precise eventualmente de um benefício de afastamento ou até mesmo de uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Né? Deixa eu trazer algumas perguntas para você, Pablo. Eu tenho a Adriana lá do bairro Canaã, tem lúpus cutâneo que traz lesões na pele, né? Ela tem direito a esse auxílio porque sempre é negado. Então tem as lesões ali do lúpus que devem ser muito incômodas e aí sempre é negado. O que a Adriana pode fazer? Então, é bom a gente deixar sempre claro que não é uma determinada doença que dá direito ao afastamento. Nós listamos aqui as doenças ocupacionais, Sim, que está, né, no rol das doenças já estipuladas pelo próprio INSS, pelo próprio Ministério da Saúde. Mas nós temos outras. E aí, cada doença tem que olhar o quanto ela incapacita aquele trabalhador para o exercício da atividade dele. Então, lúpus, por exemplo, ela é uma doença autoimune, né, que causa ali vários transtornos. Eu tenho pessoas no escritório, que às vezes clientes, que têm, às vezes, um desenvolvimento de problema renal, várias questões, isso tudo é avaliado. Essa pessoa, ela tem que comprovar essa incapacidade total e permanente. Se foi negado no INSS, a orientação é que ela procure um advogado para entrar com ação judicial, porque aí ela vai ser submetida a uma perícia, né, pelo perito judicial, que vai analisar e ela vai ter outra chance de olhar outros elementos que eventualmente o INSS não analisou.
A pergunta de uma mãe que está muito preocupada, que eu vou ver o nome dela já já, a filha dela tem 18 anos e tem um problema de coração gravíssimo. Provavelmente vai ter que passar por um transplante de coração. 18 anos, nunca contribuiu com o INSS. E aí, tem direito a algum benefício? Não. Na verdade, se ela tivesse começado a contribuir com o INSS, a cardiopatia grave é uma das doenças que não é uma doença ocupacional, mas ela está no rol de uma outra doença que a gente fala doença grave. E aí, se ela tivesse contribuído com o INSS e após isso descobrir essa cardiopatia, ela teria direito a um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. Certo. Não contribuiu, poderia olhar o benefício de prestação continuada, da LOAS, né, Lei Orgânica de Assistência Social. Só que aí ela tem que preencher o requisito da questão econômica, né, que é 1/4 salário mínimo por pessoa. Então, comprova a incapacidade e também a questão da miserabilidade que a gente fala. Eu espero a melhor aí da sua filha, viu, minha querida? Agora, a pergunta que eu já estava esperando e ela veio por parte da Luzia e da Angélica do Shopping Park. Fibromialgia, eu acho que é a dúvida mais comum em relação a algum tipo de problema de saúde que sempre chega pra gente aqui no Manhã Total. Tem direito a um afastamento, a fibromialgia? Tem direito toda doença que incapacita. A fibromialgia é uma doença que, assim, o INSS, ele tem dificuldade, né, para não dizer que nega eventualmente todos os benefícios, né, mas a maioria deles. Mas se ela tiver o acompanhamento médico, tudo certinho, os laudos, exames, né, tudo que ela faz ao longo desses anos, sendo negado pelo INSS, procure as medidas legais cabíveis, que é a ação judicial. Mas não é uma ou outra doença, mas sim a fibromialgia é uma doença que encontra resistência por parte dos peritos do INSS em reconhecer esse direito. E são muitas pessoas sofrendo com Sim, mas é que a pessoa não pode deixar simplesmente acabar no INSS. Se for negado, procure um profissional para fazer a ação judicial e se submeter a um processo ali que pode dar a ela um direito de fato. Excelente. Minha mãe tem Alzheimer, a Solange. Ela tem direito a algum benefício? Então, tem que ver quanto tempo ela contribuiu, né? O quanto esse Alzheimer está incapacitando para o trabalho, né? Então, teria que olhar essas questões. Eu tenho aqui a Elaine, que é o seguinte, ela me mandou até os exames aqui, eu não consegui ler os seus exames, mas ela tem artrose no joelho. E aí, pode também levar a um afastamento? É uma doença ocupacional ou não? A artrose, né, primeiro, laudos e exames, raio-x, é uma doença que o INSS administrativamente geralmente concede, mas sim, tem muitas negativas e relacionada ao trabalho, se eventualmente comprovar que aquela sobrecarga ali foi o que ocasionou essa artrose, sim, pode caracterizar uma doença ocupacional, mas é muito importante que ela também faça ali o acompanhamento com o ortopedista, com o fisioterapeuta, né? Obviamente que o Sistema Único de Saúde hoje, ele é muito deficitário, né? E às vezes a pessoa não tem tanta informação. Exatamente, por cuidado. isso eu gosto de trazer vocês aqui, viu? A Zenilda, lá do Dom Almir, um grande beijo. Ela não falou se trabalha, mas ela já perdeu 90% da vista por conta de um glaucoma da vista direita. Ela contribui com a INSS. Tem direito. Tem direito, né? Se ela não fez o requerimento ainda, que faça, para ela poder garantir. E a cegueira total é uma das doenças também que são isentas de carência. Então, não precisaria dos 12 meses. Hérnia de disco, problema no punho, ela trabalha como caixa. Tem direito? Nossa, ainda juntou a fibromialgia, minha amiga do céu. Sim, e aí poderia até ocasionar ali uma doença ocupacional. E é importante a gente falar de doença ocupacional, que são as doenças geradas, né, ali no ambiente de trabalho, que uma vez dado o afastamento, esse empregado ele retorna para a empresa, ele tem a estabilidade, e aí nós estamos falando agora da questão trabalhista, de 12 meses, não é mais previdenciária, mas em razão do afastamento, né, por conta de uma doença ocupacional, quando ele retorna ao trabalho, ele tem um período de 12 meses de estabilidade, ou seja, ele não pode ser demitido sem justa causa. A minha amiga também aqui, a Kênia, tem 13 anos de serviço, tem hérnia de disco. Se foi provocada pela sobrecarga de trabalho, ela precisa ver isso com a INSS, mas teria o direito. Sim. Muito bem. Deixa eu pegar mais pergunta aqui. Olha só, sou dona de casa, posso voltar a contribuir ou só vale quando é trabalho de carteira? Não, vale. Dona de casa contribui como facultativo. Nós temos um código que é o 1406, na alíquota de 20% e tem um outro código que é 11%. Então, ela pode contribuir nessas duas alíquotas sobre o salário mínimo e ter, sim, todos os direitos resguardados. Rapidamente, fez uma cirurgia para retirada do útero, a Rose, ela trabalha como autônoma. E aí?
Se ela paga o INSS como autônoma, ela teria que pagar como contribuinte individual, código 1007 ou 1163. Eu falo assim porque às vezes o segurado identifica melhor no carnezinho dele. Entendi. Ela tem sim direito tendo os 12 meses de carência. E é importante a gente falar também, Mônica, que às vezes a gente fala 12 meses de carência, mas às vezes a pessoa está sem contribuir. Se ela pagou 12 meses, está a menos de 12 meses sem contribuir e precisou de um benefício, ela está no que a gente chama qualidade de segurado. E ela também pode usufruir desse direito. Essa é a Pabla Mendes, nossa advogada especialista na área previdenciária, aparecendo com a gente aqui hoje, trazendo todos os pareceres aí, né, diante dessas dúvidas comuns. Obrigada, viu, Pabla? Eu Boa que agradeço. semana, viu?